Olá, seja muito bem-vindo ao Extrema Performance. Eu sou a Bruna Mann e nós vamos falar de um tema polêmico hoje: carboidrato e exercício. Sabemos que tem algumas dietas hoje que, hoje não, antigas também, que estão falando muito, tem essa discussão, será que precisa de carboidrato mesmo para fazer exercício? Treinar em jejum é bom? Então nós vamos falar muito disso aqui com o meu super convidado, Marcos. Apresente-se, por favor. Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Marcos Quaresma, sou nutricionista. Atualmente eu sou docente na São Camilo e também sou coordenador científico da Associação Brasileira de Nutrição Esportiva. É uma honra estar aqui, muito obrigado. Eu que agradeço a sua presença ilustre. Antes de começar, vamos falar da Cupá primeiro, que é a marca que está nos vestindo esse ano. Todo mundo do Extrema está vestindo Cupá, estará vestindo nas transmissões. Esse episódio vai sair depois do 70.3 Brasília, então você que acompanha a nossa transmissão viu a gente lá na prova. E tem o cupom de desconto, em algum momento vai aparecer aqui para você durante o episódio. E da Kingston, que também é responsável por todo o nosso armazenamento, tudo que a gente produz, tudo que a gente faz aqui, tanto nos podcasts quanto na transmissão. Tem que ter um armazenamento de qualidade confiável para a gente não perder tudo isso. Então a gente conta com a Kingston e também tem cupom de desconto aqui para você, se você quiser comprar um pendrive, todos os produtos da Kingston você tem acesso ao desconto com o cupom que também vai aparecer aqui. Então tem que assistir o episódio inteiro para saber onde vai aparecer esse cupom, né? Exatamente. Então vamos lá, vamos começar já com pergunta que não quer calar. Certo, vamos lá. Para fazer exercício, é necessário carboidrato ou não? Muito bem, a pergunta é ótima e ela tem uma resposta longa, mas vamos lá. Primeiro, é importante lembrar o seguinte: toda vez que a gente começa a se exercitar, ou agora mesmo em repouso parado, as nossas células vão usar várias moléculas para produzir ATP, energia. Dentre essas moléculas, nós temos carboidratos, glicose, gordura, ácido graxo, aminoácidos, embora os aminoácidos sejam pouco utilizados, e a fosfocreatina, que é famosa, inclusive por conta da suplementação de creatina. Quando nós estamos em repouso, a utilização de substratos, de modo geral, ela é baixa porque a demanda é baixa, o gasto energético é baixo. Quando a gente se exercita, o nosso organismo vai se reorganizar para tentar usar tudo que estiver à disposição. De maneira geral, o músculo usa predominantemente carboidratos, glicose, e gordura, que são os ácidos graxos. Onde eles estão? O carboidrato está principalmente no músculo esquelético, que nós vamos chamar de glicogênio, e no fígado, que nós vamos chamar de glicogênio também, no músculo muscular, no fígado hepático. E nós temos um pouquinho de glicose circulando, corrente sanguínea, e talvez um pouco de glicose que a gente obtém a partir da alimentação, se durante o exercício físico eu consumir alguma fonte de alimento, algum carboidrato. Pois bem, a dinâmica de utilização de energia depende um pouquinho daquilo que eu estou fazendo, tipo de exercício, duração do exercício, intensidade do exercício. Se eu estiver pensando no exercício de muito baixa intensidade, 25% do consumo máximo de oxigênio, por exemplo, a quantidade de carboidratos que eu utilizo é muito pequenininha. Então, é claro que provavelmente não haverá necessidade de consumir grandes quantidades de carboidratos nesse cenário. À medida que a intensidade aumenta, no caso da corrida, por exemplo, eu aumento a velocidade, estou reduzindo o pace, o carboidrato vai ser mais utilizado, principalmente aquele que está no músculo esquelético. Eu também tenho um pouquinho de utilização do sanguíneo, então eu aumento o uso de carboidratos. Pois bem, aumentei a intensidade ainda mais, talvez eu faça um tiro, algo mais intenso, a contribuição do carboidrato para a produção de ATP aumenta. Então, de maneira geral, a gente tem que pensar no seguinte: o nosso músculo esquelético ele vai usar aquilo que tiver à disposição. E essa variação das moléculas que ele utiliza depende muito da intensidade do exercício. Então, sim, a gente precisa de carboidratos. Sempre, não necessariamente porque a intensidade varia, baixa intensidade, a contribuição do carboidrato, da glicose, ela é pequena. Mas, com certeza, se estou me exercitando numa intensidade moderada para alta, o carboidrato é fundamental. O músculo precisa de glicose para conseguir ressintetizar ATP nesse cenário de exercício físico, porque a demanda energética é muito alta. Então, vamos lá, a gente precisa de carboidrato. Isso, exato. E aí,
Como que a gente estoca esse carboidrato? É possível criar esse estoque sem comer carboidrato? Difícil. O estoque de carboidrato, ele será feito principalmente no músculo, novamente, glicogênio muscular, fígado, glicogênio hepático. Então, para ser bem honesto, é muito difícil nós conseguirmos estocar carboidratos no músculo ou no fígado sem consumi-los. Muitas pessoas tentam usar a seguinte informação: o fígado produz glicose. Exato. De fato, o fígado produz glicose, existe uma via chamada gliconeogênese, que é basicamente a produção de glicose a partir de outros substratos. Lactato, glicerol, alanina são os principais. Entretanto, a quantidade de glicose que o fígado produz não é suficiente para eu armazenar glicogênio, seja o hepático ou, sobretudo, o muscular. É uma quantidade muito pequena. E geralmente a condição na qual o fígado fica fazendo glicose, gliconeogênese, é a condição de jejum e a condição de exercício. Mas por que o fígado está fazendo mais glicose? Não é para armazenar, é para 1. Manter a glicemia estável, 2. Disponibilizar glicose para o cérebro e 3. Disponibilizar glicose para o músculo que está em contração durante o exercício. A gliconeogênese é ainda maior se o músculo tem menos glicogênio. Então, se eu começo o exercício com um estoque de glicogênio muscular reduzido, a produção de glicose pelo fígado aumenta. E essas glicoses, novamente, vão para regular a glicemia, vão para o cérebro ou para o próprio músculo. Eu costumo dizer que o músculo é um tecido, um órgão muito egoísta. E durante o exercício ele quer glicoses de todos os locais possíveis. Então ele usa a própria glicose, o glicogênio, e ele capta a glicose que está circulando no sangue. E se essa glicose sanguínea começa a diminuir, o fígado começa a produzir. Então o fígado colabora com o músculo para disponibilizar glicose. Então, quer você queira, quer você não queira, o organismo vai tentar disponibilizar glicose. Mas não dá. O fígado, infelizmente, embora o fígado seja um órgão extremamente importante, extremamente funcional, extremamente eficiente, ele não dá conta de produzir glicose em quantidade suficiente para nós armazenarmos. Mesmo que eu disponibilize várias moléculas para ele, glicerol, lactato, etc. E se isso acontecer, especialmente se nós estivermos pensando num cenário de jejum prolongado ou de exercício físico com baixa ingestão de carboidratos, baixa disponibilidade de carboidratos, nós começaremos a ter um fenômeno chamado proteólise. E a proteólise consiste em quebra de proteínas musculares para disponibilizar aminoácidos que serão convertidos em glicose no fígado. Gliconeogênese, produção de glicose hepática. O ciclo alanina-glicose é o mais famoso. O que significa isso? Sai a alanina do músculo, vai para o fígado, vira glicose. O fígado coloca essa glicose no sangue e ela volta para o músculo. É como se fosse uma reciclagem. O mesmo acontece com o lactato, a gente chama de ciclo de Cori. Então nós temos uma série de vias gliconeogênicas ativas durante o exercício e até um pouquinho após o exercício, ou no jejum prolongado, mas não dá para garantir armazenamento de carboidratos com gliconeogênese. O que a gente precisa fazer para armazenar glicogênio no músculo ou no fígado é consumir carboidratos. E esse processo de gliconeogênese é muito mais lento. Muito mais lento. E aí, qual é a sacada? Durante o exercício, isso obviamente vai depender muito da intensidade e da duração do exercício. Vamos assumir um sujeito que está fazendo uma prova de 10, 15, 20 quilômetros, 42 quilômetros ou mais. À medida que o volume aumenta, os meus estoques são insuficientes. Por isso que existe uma relação entre duração do exercício, volume do exercício, e a necessidade de ingerir carboidratos exógenos, por meio de géis, bebidas, etc. É claro que se eu estiver pensando em alguém fazendo uma corrida de 3 km, 5 km, provavelmente o estoque dela já é suficiente, portanto, glicogênio muscular e hepático. À medida que o volume aumenta, eu preciso me preocupar, 10 km, 15 km ou mais. Então, se eu preciso me preocupar, provavelmente haverá ingestão de carboidratos, que é a dinâmica de tentar manter a disponibilidade de glicose. Embora o músculo prefira o glicogênio que já está lá, na intensidade moderada ou alta, embora o músculo tente captar glicoses que estão circulando ou oriundas do fígado, muito provavelmente o fígado não vai dar conta de produzir na velocidade que o nosso organismo precisa, o que vai justificar a ingestão. Por isso que durante o exercício, especialmente após 1 hora de duração, a gente recomenda a ingestão de carboidratos de rápida resposta glicêmica. Mas não é só o volume que dita isso, porque senão eu poderia pensar, então se alguém fizer uma caminhada de 15 quilômetros, ela necessitará
de carboidrato, por isso porque vai ultrapassar 1 hora? Talvez não, porque embora a duração seja elevada, a intensidade não é. Então eu aumentei o volume, mas a intensidade não é tão elevada, então provavelmente o músculo vai usar predominantemente os ácidos graxos. Do próprio músculo, é importante destacar isso, que o músculo tem uma reserva de triacilgliceróis, de gordura, ou ácidos graxos oriundos do tecido adiposo, porque durante o exercício a gente quebra triacilgliceróis que residem no tecido adiposo, eles viram ácidos graxos e vão para o músculo para nós usarmos como fonte de energia. Mas, em suma, o fígado não consegue sozinho suprir essa demanda do músculo esquelético, que é gigantesca, especialmente se nós estivermos falando de alguém correndo, ou pedalando, etc., um volume muito elevado, uma duração, uma distância muito elevada, numa intensidade relativamente alta. Sim. Então, honestamente, essa ideia de que o fígado dá conta, cientificamente falando, infelizmente, embora ele seja muito, muito top, ele não dá conta. E tem alguns atletas que buscam isso como uma adaptação, né? Exato. Falam a gente falou de cetogênica, né? Cetoadaptação. Exato. Isso existe? Existe. Essa discussão é muito legal. Ao longo das últimas décadas, em função inclusive dessa ideia de tentar melhorar a máquina humana, muitas estratégias foram estudadas, incluindo a restrição de carboidratos. Essa restrição ela pode ser parcial, e aí eu tenho diferentes graus, ou ela pode ser total. E, teoricamente, a restrição total a gente vai chamar de dieta cetogênica, porque a produção de corpos cetônicos ela é bem elevada. Num cenário no qual eu promovo uma restrição parcial ou total de carboidratos, o músculo esquelético ele começa a se adaptar. O que acontece? Várias proteínas são mais expressas, são moléculas específicas, proteínas específicas, que são mais expressas no músculo esquelético, para que ele fique mais apto a usar aquilo que nós temos à disposição, que na ausência do carboidrato é majoritariamente a gordura, o ácido graxo. Então o músculo ele melhorará a capacidade de internalizar o ácido graxo para dentro de uma organela chamada mitocôndria, bem como vai melhorar a capacidade de oxidar esse ácido graxo, que é o que no dito popular nós chamaremos de queimar a gordura. Aí você só tocou num ponto que todo mundo quer saber. Todo mundo quer saber, exatamente. Como queimar gordura. Exatamente. Então, numa condição de restrição de carboidratos, de fato, o músculo se organiza para melhorar a capacidade de usar gordura. Isso é inegável. Existem várias proteínas que regulam isso, a MPK, projeção alfa, etc. É um processo que talvez nós possamos chamar de biogênese mitocondrial, que consiste num aumento de densidade e eficiência de mitocôndrias para que elas possam oxidar melhor o ácido graxo e produzirmos ATP a partir dele. De fato, isso acontece. Por outro lado, o músculo esquelético desaprende a usar glicose. Então, existe uma adaptação negativa para a via glicolítica. É um processo específico de conversão de piruvato em acetil-CoA, são nomes complexos que não vêm ao caso, mas é como se o músculo esquelético de fato não ficasse tão eficiente para usar a glicose como fonte de energia. Qual que é o desdobramento clínico disso? Intolerância aos exercícios de alta intensidade. O indivíduo ele tolera menos esses exercícios. E convenhamos, embora os atletas de longa duração eles têm esse objetivo de resistir mais, eles também fazem treinos de alta intensidade, os quais são fundamentais para que eles melhorem, para que eles adaptem e fiquem mais eficientes. Então eu comprometo a eficiência nos treinos de alta intensidade, porque eu pioro o metabolismo da glicose, a eficiência no uso de glicose como fonte de energia. E dentro desse cenário, o músculo esquelético, ele tenta não só usar o ácido graxo, mas também os corpos cetônicos, daí o termo cetoadaptação. Existe uma tentativa do músculo esquelético de melhorar a capacidade de captar os corpos cetônicos produzidos no fígado, cetogênese, e usá-los para a produção de ATP, lá no músculo, cetólise. Então, para ser bem honesto, o músculo ele tenta a todo custo usar o que tem à disposição. Se você não oferecer carboidratos, ele vai tentar usar os ácidos graxos, os corpos cetônicos. Tá, mas isso muda o desempenho físico? Provavelmente sim, e para pior. O que nós temos de evidência é que as restrições de carboidratos, elas não melhoram o desempenho físico nos exercícios físicos de longa duração. Então, infelizmente, embora tenha um racional muito interessante, eu vou
diminuir a ingestão de carboidratos, melhorar a capacidade de oxidar gordura, de alguma maneira economizar o glicogênio, porque se eu uso melhor um combustível, eu economizo outro. Exato, é o termo que bicombustível, né? Isso, perfeito, é deixar esse carro bem flex, e muito bem flex. Então, na medida que eu diminuo a ingestão de carboidratos e melhoro a capacidade de usar gordura, eu economizo o glicogênio que eu tenho. Então, a ideia seria essa. E é daí que também tem estratégias de carregamento de carboidrato, que as pessoas fazem 1 dia ou 2 dias antes de uma prova importante de longa duração. Poxa, se agora eu, a partir da restrição de carboidratos, sou mais eficiente para usar a gordura e consigo economizar mais o glicogênio, quando eu estiver fazendo uma prova de longa duração, vou economizá-lo, porque eu sou mais eficiente para usar gordura, e vou conseguir executar essa prova de forma mais eficiente, porque eu tenho mais glicogênio guardado. O raciocínio é excelente. Não é tão simples assim. Mas não é tão simples assim. Por quê? Eu não deixo de usar glicose, porque eu preciso dela, por mais que eu esteja mais eficiente para usar o ácido graxo, eu não deixo de usar glicose, e o uso da glicose se torna menos eficiente, o que compromete o desempenho físico. Esse é um elemento muito importante. E, de modo geral, existe uma outra adaptação, não é adaptação, é consequência, que se chama custo de oxigênio. Para oxidar o ácido graxo, o custo de oxigênio ele é maior. Digamos que fica um pouco mais caro produzir ATP às custas de ácido graxo nessa quantidade que eu quero. Então, assim, por mais que eu entenda que as pessoas queiram melhorar a capacidade de oxidar gordura para economizar o glicogênio, o produto final dessa adaptação não é positivo para quem faz exercício de longa duração. Vários estudos fizeram essas comparações, que a gente chama de low carb, high fat diet, versus uma dieta rica em carboidrato constante. As dietas low carb, elas, de modo geral, não superam as dietas ricas em carboidrato em relação ao desempenho físico. E só para fechar esse raciocínio, porque é importante também, essas intervenções, elas acabam gerando com muita frequência o que a gente chama de baixa energia disponível, baixa disponibilidade energética. E a baixa disponibilidade energética, especialmente pela falta de carboidratos, gera uma série de desordens imunológicas e metabólicas que maximizam o risco de infecções oportunistas e lesões, sobretudo fraturas ósseas. E assim, convenhamos, se nós estivermos pensando nos atletas, eles treinam muito e, de fato, eles já estão numa condição de risco aumentada. Se eu submeto ele a uma condição de estresse porque ele não está ingerindo uma molécula crucial, que é o carboidrato, eu estou só piorando a condição dele, ou melhor, maximizando o risco de lesões, infecções oportunistas e outras maleficências acontecerem. Então, as pessoas têm muito medo do carboidrato, eu não sei porquê. Assim, não é uma questão de, se eu vou comer, vou engordar. Não, fique tranquilo. É uma questão de demanda. Você merece? Coma. Não merece? Não, reduza. E aí a gente cuidado, entra num outro assunto, que é justamente isso. Como que a gente consegue absorver esse carboidrato durante o exercício? Porque daí a outra ponta é conseguir absorver o máximo possível de carboidrato, e tem muita gente que passa mal. Isso. A gente vê muitos atletas passando mal, principalmente de alto nível. Eu cheguei a consumir 100 gramas por hora. Muito legal. E passei mal, mas consumi, porque, né, a nutricionista mandou, a gente faz. Passa mal. Mas assim, mesmo. Passei mal, muito mal. E até assim, a gente vai discutir até no que foi consumido, em termos de, né, química, enfim. Mas é isso. Na outra ponta tem 120 gramas de carbo falando, consome que vai melhorar. E o pessoal da cetogênica, não precisa de carboidrato. E aí as pessoas acabam ficando muito confusas no que fazer, Exato. qual estratégia usar. Legal. Então é importante a gente também falar do outro lado. Assim, pensando em tudo que você falou, só pra gente tentar resumir, né, a cabeça de quem tá assistindo a gente, assim, tá, legal. O que eu penso? Eu tenho que ter energia disponível. Perfeito. Se eu não tiver, meu corpo vai se virar. Qual é o custo disso? Boa. Sem carboidrato, eu não vou ter essa energia, ele vai ter que se virar pra buscar. Durante um treino, um esforço, um treino, né, com uma intensidade elevada, eu vou sacrificar muito meu corpo. De repente, se eu for fazer um treino em baixa intensidade, eu não vou precisar consumir tanto carboidrato assim. Então, aí entra a individualidade que a gente sempre fala aqui, que é muito importante, né, para cada um, cada demanda, enfim. Pensar no atleta como um todo. Mas é importante a gente falar que também, na minha visão, não precisa ser tão radical. 100% 100%, 100% tudo, né? Exato.
Você traz à tona uma teoria que se chama a teoria do combustível adequado para o trabalho. É uma teoria que propõe que, basicamente, a oferta de carboidratos tem que estar em concordância, em consonância com a demanda. E essa teoria ela é muito boa. Então, qual que é o nosso raciocínio? Eu calculo o gasto de energia daquele exercício e considero qual molécula vai ser usada predominantemente. Porque nenhum exercício físico eu uso só carboidrato ou só gordura. Eu uso sempre os dois. Isso é importante falar. Porque na cabeça das pessoas, é a mesma coisa você falar, você sempre vai, por exemplo, que um velocista é 100% anaeróbio. Não é. Não é. Então, assim, durante o exercício físico, nós vamos... não vou colocar fosfocreatina na jogada, mas nós vamos usar sempre carboidratos e gordura. De novo, esse carboidrato chama glicogênio, ou pode ser um pouquinho de glicose sanguínea, e no caso da gordura, pode ser a gordura que está no próprio músculo, triacilglicerol intramuscular, ou a gordura que está no tecido adiposo. Muito bem. Se eu faço uma restrição de carboidratos, eu melhoro a capacidade de oxidar gordura, prejudico a capacidade de usar glicose. No frigir dos ovos, isso é um problema para quem faz exercício físico de curta ou de longa duração. Tá, do outro lado da ponta, eu tenho que ingerir carboidratos. O que eu percebo? As pessoas também superestimam o efeito ergogênico que os carboidratos têm. E eu, como profissional, como nutricionista, eu preciso sempre colocar numa balança. O risco de ingerir um carboidrato durante o exercício físico é superior ao benefício do carboidrato em termos de ergogenia? Porque se eu tenho um risco maior em relação ao benefício, pode ser que eu prejudique, eu comprometa a prova daquele atleta e isso para ele vai ser o final dos tempos. Para ele vai ser algo extremamente horrível. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Muitas vezes a gente precisa oferecer uma quantidade menor de carboidrato do que a própria recomendação propõe, porque eu sei que com essa quantidade eu garanto uma glicemia estável, garanto que ele consiga finalizar a prova sem queixas gastrointestinais. Ah, mas você não atingiu a recomendação proposta pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte. Tudo bem, mas eu garanti com que ele finalizasse a prova. Então, o que eu percebo? Que as pessoas saem do 8 e vão para o 80. Para você conseguir atingir as recomendações de carboidrato, é muito importante você tolerar isso. E a tolerância é um desafio. Existe um conceito chamado treinamento intestinal, que a gente geralmente oferece para o atleta carboidratos durante o exercício físico, em diferentes intensidades, etc., para que ele consiga tolerar aquilo. Dado que ele não consiga tolerar, eu preciso, sem sombra de dúvidas, garantir ao máximo que antes do início daquele treino ou daquela prova, ele tenha o máximo de glicogênio possível no músculo esquelético. Então, quem é você na fila do pão? Se você... Isso é importante. Na fila do pão é ótimo. Se você consegue tolerar carboidratos durante o exercício físico, essa estratégia eu posso aplicar. Se você não consegue, talvez eu não consiga usar essa estratégia com você, porque os riscos superam os benefícios, e eu vou trabalhar muito mais com carregamento de glicogênio. Se eu consigo garantir para um atleta o carregamento de glicogênio e a ingestão de carboidrato durante o exercício, eu tenho um mundo perfeito. Então, o que eu acho que as pessoas, elas muitas vezes exageram. Em relação à ingestão de carboidratos durante o exercício, de novo, não é uma tarefa simples. A tolerância gastrointestinal é extremamente diversificada e ela não depende só do sujeito e do carboidrato que ela ingere. Ela depende da temperatura do ambiente, da umidade do ar, do estresse gerado pela prova, e eu diria, inclusive, da ansiedade que o atleta tem em relação àquela prova, muitas vezes uma prova extremamente importante, e por mais que ele tenha treinado a estratégia anteriormente, chega no dia da prova, ele tá nervoso, é uma prova... Não desce, ele tá nervoso, angustiado, ele sabe que ele não pode errar, ele tá preocupado com a logística, então existe uma carga de ansiedade maior em função da prova. Então tem uma série de outras variáveis que impactam nisso. Então as pessoas às vezes acham que é o carboidrato, mas talvez não seja. O carboidrato, durante o exercício físico, ele precisa ser ingerido em quantidades adequadas, numa concentração adequada, portanto, existe uma relação carboidrato e água, e muito provavelmente numa temperatura adequada. Por quê? A temperatura da água, né, no caso, também impacta no estresse gastrointestinal. Já está quente, eu estou fazendo um exercício muito intenso, muito volumoso, aí eu consumir aquela água morna
provavelmente vai ser um problema. Aquele carboidrato morno vai ser um problema. Então, não é legal. Então, assim, eu prefiro, inclusive, é sugestivo que essa bebida esteja numa temperatura para ambiente ou gélida, né? Eu preciso consumir alguma coisa que seja refrescante. Então, isso se mantém. Agora, pensando na quantidade, a recomendação, assim, é isso. Você falou 110, 120. A recomendação média para a maior parte das pessoas é de 30 a 60 gramas de carboidrato por hora. Ah, mas no livro texto, no documento está 90 gramas por hora, tem estudos sugerindo 110, 120 gramas por hora. Calma, de novo, quem é você na fila do pão? Eu tava lá no final da fila. Porque assim, não dá para eu pegar o texto que eu acabei de ler e querer aplicar em você que não tolera 30 gramas de carboidrato por hora. Então, eu preciso muito tomar cuidado com isso. E provavelmente essas recomendações elevadas de 90, 110, 120, elas só são benéficas, de fato, se houver volume suficiente para eu depletar o meu estoque, que é o glicogênio muscular, que é sempre o mais importante. Se eu, de novo, garantir para o indivíduo, mesmo muito treinado, muito eficiente, 30 a 60 gramas por hora, ele começou lá com glicogênio cheinho, e eu sei que entre 30 e 60 eu garanto uma boa tolerância gastrointestinal e ele termina a prova tranquilamente, muito melhor. Por que você vai... Por que eu vou oferecer mais 30? Vai falar que vai render mais, não vai. Exato. Por que eu vou oferecer mais para ele... Ah, quero ir no banheiro. Não é legal, eu vou atrapalhar toda a logística dele. Então, é claro que existem sugestões de quantidades maiores, pessoas que toleram bem, aí as pessoas entram lá no YouTube, um ciclista famoso tolera tanto, um corredor famoso tolera tanto, vou fazer a mesma coisa. Para melhorar quantos por cento do seu desempenho? 5% ou menos? E por outro lado, você tem um risco elevadíssimo de ter que parar a sua prova porque você tem vontade de ir no banheiro. Então, assim, o benefício ele tem que ser superior ao malefício. Excelente. Então eu tenho que tomar muito cuidado. E aí tem que tomar um pouco de calma. E de novo, eu sei que essa frase é engraçada, quem é você na fila do pão, mas você não merece isso, porque você está fazendo uma prova para você ser feliz e terminar. Você não merece passar mal. Não, isso, você não merece passar mal, perfeito. Então assim, calma, porque de modo geral, essas recomendações elas são estudadas com o intuito de otimizar o desempenho no nível muito elevado. Eu estou falando de competidores de altíssimo nível, isso é 0,00006% da população mundial. Tour de France, ou Jogos Olímpicos, assim, campeonatos mundiais. E quem sabe para esses atletas melhorar 0,5%... Nossa, ganhou a prova. Ganhou a prova. Agora eu vou melhorar 0,5% para o quê? Para ficar feliz, no máximo. Então, assim, as pessoas exageram muito. De modo geral, para a maioria dos atletas que eu acompanho, eu tô falando de atletas de alto nível nacionais, alguns que competem em Jogos Olímpicos, a gente trabalha com quantidades bem menores, porque eu prefiro garantir uma boa tolerância, uma boa execução do exercício que ele tem que fazer, do que, vamos lá, quantidades muito elevadas e aí colocar tudo em risco. A gente presenciou o Blumenfeld no Ironman, no Campeonato Mundial. Lógico que quem sou eu na fila do pão para falar o que ele tomou, o que ele consumiu, não imagino, não posso falar isso. Mas a gente presenciou ele vomitando durante a prova algumas vezes. Pausa rápida para você que está assistindo esse programa, que a gente tem um recado especial. Você que é treinador, profissional da saúde ou entusiasta do esporte, esse ano a gente vai dar continuidade ao projeto de sucesso do ano passado, os simpósios do Ironman Brasil. Após a excelente recepção que teve no ano passado, o Dr. Leandro Gregorucci, que é diretor médico do Ironman, resolveu expandir essa discussão científica e prática dos esportes de endurance. Serão 6 simpósios esse ano discutindo os 4 grandes temas: medicina esportiva, treinamento esportivo, fisioterapia e nutrição. 5 desses eventos acontecem na sexta-feira, que antecede as provas de 70.3 das etapas do Ironman Brasil. E para coroar esse calendário, a gente vai ter o segundo simpósio Ironman Brasil, que acontece em Jurerê Internacional, lá em Floripa, antes do Ironman Brasil, que vai ser quinta, sexta e sábado, assim como foi no ano passado. Então, se você é médico, treinador, coach de assessoria esportiva, fisioterapeuta, nutricionista, você é muito bem-vindo para assistir esse simpósio. Se você é estudante ou profissional de outra área, também. E em todos esses eventos terão inscrições presenciais, que tem vagas limitadas. O ano passado acabou super rápido, então quem quer presencialmente no evento garante lá já a sua inscrição. Vão ter vagas online também, com valor reduzido. Além disso, todos os inscritos para o simpósio presencial ou online também terão a oportunidade de ser voluntários
na tenda médica em todas as etapas do Ironman Brasil. Para mais informações e garantir sua inscrição, acesse o site www.simposioironmanbrasil.com.br ou o Instagram @simpósio_ironmanbrasil. E tem o cupom de desconto do Estema que te dá 10% de desconto na inscrição. Cupom ESTEMA10. Nos vemos em 2025, esse ano, nos simpósios do Ironman Brasil. E pelo que a gente sabe, ele consome bastante, enfim, mas nada, lógico, não posso afirmar. E aí entra uma outra pergunta, que é muito comum também. Então as pessoas, então o ciclista do Tour de France está consumindo 100 gramas de carbo por hora, eu vou consumir, eu olho o rótulo do meu suplemento e somo lá e vai dar. 100 gramas. Tá, isso. mas o quanto eu absorvo? Boa. Essa é uma bela pergunta. E até corroborando essa reflexão, absorção. Porque pensa assim, quando eu consumo um carboidrato, dependendo do tipo do carboidrato, ele precisa ser digerido. O processo digestivo, agora que nós estamos aqui em repouso paradinhos, ele é mais eficiente. Durante o exercício físico, especialmente em condições de alta temperatura, alterações na umidade do ar e etc., a digestibilidade é menos eficiente. Por quê? Porque existe um fluxo sanguíneo desviado para o tecido muscular que está em contração. Nesse cenário, durante o exercício físico, a gente vai sofrer algo chamado hipoperfusão esplânica. Os órgãos esplânicos, eles ficam com uma oxigenação menor e uma oferta de energia de modo geral menor. Então, a minha eficiência digestiva reduz. Então, eu tenho que considerar esse fator. Por isso que durante o exercício, a gente só recomenda moléculas que são de fácil digestão. Então, nós temos o oligosacarídeo maltodextrina, que é muito famoso, alguns disacarídeos, como a sacarose, ou a molécula pronta, o monossacarídeo, a glicose ou a frutose. São moléculas que talvez consigam, no caso dos óligo ou disacarídeos, serem digeridas mais rapidamente e absorvidas mais rapidamente. Então, já existe uma preferência por isso, porque a eficiência digestiva é menor. Vamos supor que eu consuma um carboidrato, essa digestão seja muito boa, essa absorção ela seja muito boa. Dependendo da concentração, pode ser que a molécula não atinja o músculo esquelético. O que significa isso? Eu estou correndo, estou pedalando, consumi uma bebida, um gel de carboidrato, o que quer que seja. Mas se não estiver na concentração correta, pode ser que a molécula de glicose, que é o que eu quero, não atinja o músculo esquelético, ou seja, não exerça a função principal que é entrar no músculo para sofrer glicólise, para ser oxidada e me ajudar a produzir ATP. Muitos atletas pensam assim, eu consumo o gel, eu consumo a bebida, eu consumo a barra de carboidrato e eu não sinto desconforto gástrico, então tudo bem. Não necessariamente, porque você pode não ter problemas digestivos, mas talvez você não esteja entregando glicoses para o músculo na velocidade que você precisaria entregar para melhorar o desempenho. Então, eu tenho uma barreira adicional, que não é só digestiva, é também de entrega. Por isso que a gente fala muito de concentração das bebidas. De modo geral, essas bebidas, os estudos que avaliaram o efeito de bebidas contendo carboidratos, eles sugerem uma recomendação, uma concentração que varia entre 6% a 8%. Então vamos assumir meio litro de água, entre 30 e 40 gramas de carboidrato. Então veja que a quantidade de carboidratos para a água não é tão simples de ser atingida, porque o volume de água é bem alto. Muito alto. A pessoa vai começar a chacoalhar, ela vai se incomodar. Então será que ela tolera? Talvez não tolere tanto. Então a gente tenta entrar em estratégias de fracionamento. Já que você não vai consumir 30 gramas de uma vez com meio litro de água, tudo bem. Então você pode consumir uma quantidade menor de carboidratos e de água e fracionar mais. Eu consumo picadinho a cada 10 minutos, a cada 15 minutos, a cada 20, a cada 30. Não existe uma regra de fracionamento dentro daquela hora. As pessoas acham que existe uma regra ou que eu tenho que tomar de uma vez. Não. Eu posso fracionar, posso dividir isso aos pouquinhos. Depende da minha tolerância gastrointestinal, depende do meu treinamento prático para realmente puxar uma garrafinha, abrir um gel, puxar o gel, pegar uma água que está disponível ao longo do trajeto de uma prova. Então tem uma série de logísticas para serem sanadas para que o indivíduo escolha a melhor estratégia para ele usar durante uma prova. Não existe uma regra, mas é importante falar sobre isso. Não é porque você não sente desconforto gastrointestinal que você está entregando glicoses corretamente para o seu músculo esquelético. Então,
Mesmo um gel de carboidrato, o ideal é que ele seja consumido com água, para que a gente chegue o mais próximo possível de uma concentração adequada, relação soluto-solvente, para que essa molécula atinja melhor o músculo esquelético. Aí eu tenho uma pimenta nessa discussão, que qual é? As empresas atualmente têm optado por adicionar muitos ingredientes nos géis de carboidrato. E isso é pior, porque eu estou adicionando cafeína, estou adicionando nitrato, estou adicionando uma série de outras moléculas que vão dificultar ainda mais essa concentração que eu preciso atingir. Porque essa concentração não se deve só ao carboidrato, se deve a todos os solutos que estão naquele solvente. Ou seja, eu tenho que considerar todas as moléculas que estão ali. Todas elas. Então, às vezes as pessoas falam, nossa, esse gel tem um montão de coisa, tem aminoácidos, tem nitrato, ele tem... É melhor? Talvez não, porque você vai dificultar ainda mais a entrega de carboidratos para o músculo. Então, nesse sentido, quanto mais simples, melhor, com certeza. Com certeza. Entendi. Nossa, é muito interessante pensar assim, o soluto solvente. Exatamente, porque toda vez que eu colocar um ingrediente ali, a concentração muda. Essa osmolaridade, que aqui não necessariamente são sinônimos, mas a gente vai tratar como sinônimos, porque dentro desse cenário é bem parecido, muda. Então, se eu colocar muita coisa ali, eu vou ter uma solução hipertônica, e aí eu não consigo entregar direitinho moléculas para o músculo. Se tem muito pouco, ela é hipotônica, é um problema. Por isso que a gente tenta atingir uma bebida, uma solução isotônica, que é equilibrada e capaz de entregar moléculas para o músculo. Então, eu tenho certas preocupações quando eu vejo as pessoas consumindo géis de carboidrato que tem muitos ingredientes e acham que é melhor. Talvez não seja. Talvez não. E aí, vamos lá, uma outra pergunta. Como que eu vou saber? Então, eu não tenho desconforto nenhum. Então, eu tô tomando gel lá, tô tomando todas as bebidas possíveis, tô ingerindo. E eu falo, tranquilo, tudo isso aí que o Marcos tá falando, ó. Eu faço. Eu faço e tô passando ileso. E aí, você falou, isso não quer dizer que eu esteja absorvendo. Como que eu, como atleta, vou saber se eu tô conseguindo realmente absorver e usar. Perfeito. É uma pergunta muito boa e que a resposta não é tão simples e não é fácil. E, na verdade, a gente não tem um parâmetro. Esse é o problema. Monitorar atletas de alto rendimento, monitorar atletas que usam estratégias para melhorar o desempenho, que usam recursos ergogênicos, é uma tarefa, é bem difícil, é bem desafiador. Por quê? Eu não tenho um parâmetro pontual, objetivo. Como eu sei que você está absorvendo muito bem, entregando glicoses para o músculo? Se eu não fizer exames específicos, eu não consigo. Então a gente hipotetiza que a ausência de problemas intestinais é algo que vai relacionar com a entrega adequada para o músculo esquelético, se a bebida está numa concentração adequada. Então eu pego todos esses parâmetros. Eu não tenho uma variável que vai falar, você está entregando direitinho para o músculo. Infelizmente nós não temos. Mas a gente precisa estar perto do atleta. Isso significa que a gente vai monitorar com ele medidas métricas que ele e o treinador utilizam para avaliar o desempenho físico. E essas métricas, à medida que o desempenho físico melhora, à medida que nós estamos falando de um atleta de altíssimo rendimento, são bem mais difíceis de nós avaliarmos numericamente. Como eu sei que um atleta melhorou usando um gel? De modo geral, eu preciso avaliar o tempo dele, percepção de esforço. Então, são métricas que eu não consigo ver de longe. Lactato, né? Produção de lactato. Eu preciso ver marcadores. E alguns marcadores, sejam eles clínicos, bioquímicos, etc., vão me sugerir que está dando certo. Mas, de modo geral, para ser bem honesto, o problema gastrointestinal com a ingestão de carboidratos durante o exercício é um importante marcador para estamos no caminho errado. A gente precisa modificar a rota. Os atletas começam, não estou nem falando agora de atletas, entusiastas, corredores amadores, ciclistas amadores, etc. Começam a ingerir carboidratos. Abri um gel lá qualquer que me indicaram. No meio da prova, no meio do treino, quis ir no banheiro. É um indicador que ou ele não tem tolerância para tal, ou ele consumiu sem ingerir carboidratos adequadamente, ou ele, de fato, não estava num ambiente interessante para isso, porque estava muito quente, umidade do ar alterada. Então, existem muitos fatores. Então, não é uma tarefa... A composição, né, como você falou. Exatamente. A composição, as moléculas que lá estão. Então, não é uma tarefa simples. Monitorar
parâmetros que vão indicar se está chegando glicose no músculo. Na verdade, isso é bem desafiador, porque eu precisaria marcar essa glicose e acompanhá-la no organismo. Existem uma série de técnicas de marcação para saber se ela está chegando no músculo esquelético, está sendo oxidada. Então, clinicamente falando, eu e meu paciente, eu e meu corredor, eu e meu triatleta, etc., é muito difícil de nós termos parâmetros objetivos. Então, eu preciso que realmente haja uma interação profissional-paciente bem próxima. Uma interação nutricionista-paciente, nutricionista-médico, nutricionista-treinador. A gente fala muito disso aqui. Eu preciso muito dessa interação. Exato. O nutricionista nunca vai trabalhar sozinho, Nunca, o médico nunca vai trabalhar sozinho. E esse trabalho em conjunto que faz o atleta evoluir. Com certeza. Da mesma forma que essa discussão de dieta, do que é uma coisa que, às vezes, os profissionais acabam discordando. Então, o treinador fala uma coisa, o nutricionista fala outra, e, infelizmente, às vezes não há essa comunicação. Não há um consenso, e o atleta fica confuso. E o atleta fica no meio do caminho. Exato, então, a ideia a gente sempre traz aqui muito isso, né? Buscar profissionais que sigam a mesma linha para você seguir um caminho. Exato. Porque não adianta, você como atleta vai ficar perdido. Você não vai saber o que você vai fazer e vai acabar sendo prejudicado. Porque um vai trabalhar de uma forma, outro vai trabalhar de outra. O atleta fica super confuso. Fica confuso. É igual, por exemplo, o triatleta. Ele vai treinar natação com um treinador, bike com outro e corrida com outro. E ninguém conversa. Ninguém conversa. Ele vai morrer. Não tem como. Não tem como. Não, mas é legal esse seu ponto, porque, de modo geral, a gente tenta trabalhar, até porque a gente está na área acadêmica e etc., a gente tenta trabalhar com aquilo que a gente chama de práticas baseadas em evidências. Aí tem as suas ramificações. Aí nutrição baseada em evidência, medicina baseada em evidência, fisioterapia baseada em evidência, enfim, práticas baseadas em evidências científicas. E essas evidências, primeiro, elas são mutáveis. Elas mudam ao longo do tempo. Pode ser que hoje nós tenhamos um direcionamento, amanhã nós tenhamos outro direcionamento. Então, à medida que o tempo vai passando e a evolução científica vai acontecendo, a gente consegue mudar as nossas intervenções, dialogar melhor. Por exemplo, outrora, o lactato, o ácido lático, no caso, era o causador da fadiga, hoje já não é mais. Então, as pessoas precisam sempre estar atentas à evolução científica acerca daquela temática, no caso, ciências do esporte, medicina do esporte, para tentar lidar com o atleta da melhor maneira possível. É uma constante evolução. Inclusive, aproveitando que a gente está falando sobre isso, sobre evolução científica, quando as pessoas... Voltando à história da dieta pobre em carboidratos. Olha só que interessante. Quando as pessoas fazem uma dieta pobre em carboidratos, cetogênicas e etc., aí elas falam, beleza, já que eu não consumo muito carboidrato, eu vou usar gel de carboidrato durante o exercício. Já que eu não consumo de modo geral, eu vou usar o gel. A eficiência do gel de carboidrato é muito menor quando a pessoa faz uma dieta pobre em carboidratos. A eficiência digestiva do carboidrato é menor, a absorção é menor, a entrega para o músculo é menor e a oxidação é menor. Então, não basta simplesmente consumir o carboidrato, sim ou não. Existe um cenário metabólico que vai determinar se você usará aquela molécula de forma eficiente ou se você não vai usar. Então, tem muitos detalhes. É um quebra-cabeça complexo. O atleta está lá no meio, eu concordo que ele recebe uma gama de informações, faz isso, faz aquilo, redes sociais, falando um monte de coisa. Ele fica confuso. Então, o ideal é que ele realmente procure um profissional habilitado, com experiência nessas provas, experiência nesse cenário, e tomar muito cuidado, porque realmente, cada dia as pessoas estão inventando uma intervenção nova, faz isso, faz aquilo. Calma. Você basicamente precisa de carboidrato, você vai usar os ácidos graxos, hidratação, uma coisa que a galera subestima muito, não bebe água direito, começa a prova hipoidratado, baita calor, desidrata no meio do caminho e quebra, foi o carboidrato. Não, você começou desidratado. Tudo então, assim, cai no carboidrato, exato, no final das contas, tudo cai no carboidrato. Todo mundo quer culpar o coitado do carboidrato, mas você começou a corrida desidratado, não dormiu bem na noite anterior, porque ficou nervoso. Existem vários pormenores que impactaram no desempenho físico na prova ou no treinamento. Se eu não considerar todos eles, eu estou tendo um olhar enviesado, eu estou puxando ou empurrando a sardinha para uma variável que não necessariamente é a causadora do problema, é um viés, então eu tenho que tomar cuidado. Mas... Até clima da prova a gente teve... Clima, a gente monitora. A gente teve, agora, por exemplo, teve a prova no Ushuaia. Frio. Os atletas do Brasil treinando no calor, cai lá na prova, no frio, numa prova extrema, com uma quilometragem altíssima, exato. 130 quilômetros, 86 quilômetros correndo. Como que não vai ter desconforto? Exato. Não, e interessante isso que você também fala, porque agora, assim,
nutrição e exercício, de modo geral, avançaram muito nos últimos anos. Então a gente sabe muito sobre, ou pelo menos deveríamos saber bastante sobre essa relação disponibilidade de energia, de nutrientes e exercício. Só que nós sabemos muito pouco sobre os exercícios físicos feitos em condições extremas, calor e altitude, ou frio e altitude. Então, de modo geral, a gente está aprendendo um pouco mais. A gente tem poucos caminhos para essas condições. O que fazer? A recomendação de carboidrato é a mesma na alta altitude? É a mesma quando a temperatura é muito baixa? É a mesma quando a temperatura é muito alta? Então, nós estamos melhorando a nossa interpretação sobre essas intervenções, o nosso entendimento sobre essas intervenções nessas condições extremas. Então, ainda tem muito tentativa e erro. A gente vai, de fato, tentar replicar aquilo que a gente sabe no ambiente normal, no ambiente mais estável, mas isso não significa que haverá necessariamente uma extrapolação. Pode ser que tudo que nós sabemos de recomendação pro que a gente vai chamar de situação normal, numa condição extrema, altitude ou temperatura, provavelmente vai mudar. E se mudar, eu preciso entender como muda para voltar para o laboratório e estudar aquela intervenção, aquela estratégia numa outra condição para aplicá-la. Ou, se possível, aplicá-la em campo. Estudos de campo são muito interessantes por isso, porque a gente consegue entender melhor o fenômeno na vida real. Só para você entender, a gente entra num laboratório, a gente controla a temperatura, controla a umidade do ar, controla uma série de variáveis para a gente não ter diferença entre as intervenções, mas ao mesmo tempo eu distancio o atleta do mundo real. A gente chama isso de validade. Eu tenho uma alta validade interna porque eu consigo controlar o ambiente e testar aquela intervenção de modo que eu saiba que não é efeito adverso ou um efeito enviesado, é efeito da intervenção. Por outro lado, eu não sei se no ambiente ele vai realmente responder da mesma maneira, porque a condição que ele testou, a intervenção, é completamente da condição real. Então, é um pouco do que a gente pode fazer uma correlação com a potência no ciclismo. Antigamente não existia medidor de potência. Então, para você fazer um teste, você tinha que ir no laboratório, com temperatura controlada, aí na bike do laboratório que não era sua bike. Exato. E aí só aquela bicicleta media a potência. E aí você ficava treinando. Eu sou dessa época, tá? Quando eu estudei na Unesp, eu ficava fazendo isso. Ficava treinando na potência, que seria o ideal para você manter. Só que aí chegava na rua, tinha vento, subida, descida, e aí como que você ia estimar a potência? Tinha que meio que lembrar da sensação, acho que eu tô no meu limiar, e não tinha. E hoje, com os medidores de potência, a gente consegue saber instantaneamente a força que a gente tá fazendo. Foi um marco no ciclismo muito grande. Eu acredito que se a gente conseguir, de alguma forma, ter esses marcadores, conseguir fazer esses testes em campo cada vez com uma qualidade maior, né, com uma confiabilidade, a gente vai ter uma evolução muito grande na nutrição. Chama acurácia. Eu preciso melhorar a acurácia daqueles marcadores que eu tenho, das intervenções que eu tenho, em diversos cenários. Não é simples, por isso que, de modo geral, a gente tem que incentivar a pesquisa dentro das universidades, públicas ou particulares, para que a gente consiga obter dados que permitam com que a gente aplique nos atletas e eles, de fato, melhorem. Se é uma pesquisa dentro do laboratório, ou outdoor, ou na rua, etc., não importa, mas que a gente consiga realmente ajudar o atleta da melhor maneira possível. Então, assim, é muito desafiador. É uma área super interessante, mas é muito desafiador. E, honestamente, deve existir uma parcimônia ali dos dois lados, né? Porque tem esse outro lado da moeda também. Muitas vezes o atleta, ele, de certo modo, assedia o prescritor, né? Eu vi alguém fazendo, quero fazer também. Calma. Ele tem que ter paciência, escutar o profissional, falar, olha, você não está nessa condição, você não Volta está... lá. Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do pão? Perfeito. Porque, calma, assim, eu não posso extrapolar, não vai dar certo. Ele quer fazer, pode dar, mas é um risco. A gente fala muito sobre doping. Sim. Doping é um tema que envolve muito o pessoal do alto rendimento. A gente vai entrar em outro, vamos fazer um podcast sobre isso, mas é a mesma, calma, não vai, pega leve, toma cuidado. Sim. As pessoas precisam pegar leve, e muitas vezes o profissional
tem que ser o portador dessa coerência em termos de Sim. prescrição, organização e, obviamente, a interação entre os profissionais é o caminho perfeito para que aquele atleta tenha mais subsídios, mais informação, mais orientação para ter Melhorar um a bom performance. desempenho. E é isso, né? Ó, eu vou guardar uma pergunta pro final. Tá. Nós estamos se aproximando ao final. Eu vou falar aqui dos patrocinadores do Claro, nosso fica à podcast. vontade. Mas guarda aí que Vai. vai ter Meu a Deus. última, a A derradeira. pergunta é essa. Vai. Pode tomar uma Vou aguinha tomar aí. água até para refrescar, né? Vamos falar dos nossos patrocinadores. Contamos com a 4 Investimentos, onde você tem desconto em seguro viagem e seguro bike. Então, vale a pena conferir seguros pela Omint. Se você for cliente da 4, você tem um desconto a mais ainda, que é cumulativo. Então, vale a pena dar uma olhadinha lá em tudo que eles oferecem. A Cashme, que é uma fintech do grupo Cirela, onde você tem crédito com garantia de imóvel. Então, você pode impulsionar os seus sonhos com esse crédito com garantia de imóvel. E tem vários produtos que estará aqui no QR Code em algum lugar dessa tela. Tem a Centauro, que também temos o cupom de desconto, que você pode comprar tudo que você precisa para fazer o seu exercício, tênis, roupa para nadar. Não dá para bike também tem na Centauro, dá para comprar tudo lá. Caraca. E aí temos o cupom do Estema e tem o cupom da Z2 também, que a Z2 patrocina o Estema desde o ano passado, está com a gente nas transmissões. Temos o cupom do Estema que também vai aparecer aqui. Agora eu vou para a última pergunta. Manda lá, tô preparado. O nitrato, vamos falar dele. Você falou da absorção, então quanto mais coisas ali para absorver durante o exercício, talvez não seja tão interessante. É interessante você consumir algo com nitrato durante o exercício? Ou como que é feita? Como que a gente tem os benefícios do nitrato? Vamos lá. Legal. O nitrato, ele ganhou muita notoriedade aí nos últimos 5 anos, eu diria. Embora os estudos com nitrato sejam até alguns relativamente antigos, aí 10, 20 aninhos. O nitrato, ele tem como principal objetivo aumentar o que nós vamos chamar de vasodilatação por meio do óxido nítrico. Então, o propósito talvez do nitrato principal seja melhorar o oferecimento de oxigênio para o tecido muscular e ele tem sido muito mais utilizado para exercícios de fato submáximos, exercícios de longa duração. Muito bem. Faz sentido, teoricamente, por esse caminho, né? Vou melhorar a entrega de oxigênio e etc. Por outro lado, existem alguns pormenores em relação ao metabolismo do nitrato que as pessoas não consideram. Primeiro, quando você consome o nitrato, ele precisa ser convertido em nitrito. Isso acontece inicialmente na boca por bactérias anaeróbias. Então, nós temos um perfil bacteriano aqui na boca que vai metabolizar o nitrato a nitrito. Esse é um ponto importante. Inclusive, uma variável que pode impactar nessa conversão é o uso de enxaguante bucal. Então, você pode ter uma heterogeneidade no metabolismo do nitrato para nitrito, simplesmente porque eu tenho mais ou menos bactérias na boca. Então, Nossa. eu até brinco, olha, se você fizer muita higiene bucal, talvez você não tenha um bom aproveitamento do nitrato. Então, você escolhe. Ou você vai ficar com a boca suja, vai ter mau hálito, mas o nitrato tá em dia. Então, assim, tem essa reflexão, mas tudo bem. Uma vez que você metaboliza nitrato em nitrito, logo em seguida esse nitrito é convertido em óxido nítrico para gerar a tal da vasodilatação. Só que há uma cinética, há uma demora para que isso aconteça. Assim. A ideia do nitrato como um recurso ergogênico é que ele seja consumido principalmente 2h30, 3 horas antes do início do exercício. Então ele pode ser consumido de forma crônica, a gente já fala sobre isso. Ele tem que ser consumido de forma aguda, pré-exercício e muito pré-exercício. Porque são 2h30, 3 horas antes de iniciar o exercício físico, ou seja, uma duração gigantesca. Só por isso você pensa assim, farei uma prova de 21 quilômetros. Vamos assumir que você faz 21 quilômetros em 2 horas. Eu tomei o meu gel com o nitrato no minuto 30. Você vai chegar no final da prova, esse nitrato nem começou a brincar ainda. Então, assim, há um erro aí por conta dele estar dentro de um cenário intratreino. Nitrato não é para ser consumido em intratreino. Então, é um pré-treino, bem pré-treino, porque eu preciso consumir 2h30, 3 horas antes do início do exercício. Muito bem. Posso consumir de forma crônica? Sim, mas aí a gente entra no mérito. O nitrato ele vai ser obtido particularmente a partir da beterraba e de outras fontes, por exemplo, rúcula, espinafre. Por que eu preciso consumir nitrato
a partir de alimentos que contêm nitrato. Eu vou destacar o suco de beterraba, a beterraba. Acredita-se que o efeito do nitrato não se deva só ao nitrato, se deva a outros nutrientes presentes na matriz alimentar desses alimentos que eu citei. Por exemplo, a beterraba, o espinafre. Então, acredita-se que existem fitoquímicos e outros nutrientes que talvez possam modular essa participação do nitrato na conversão de nitrito e óxido nítrico. Existem alguns estudos que testaram os sais de nitrato, nitrato de sódio, nitrato de potássio, e não mostraram melhora do desempenho. Então eu vou lá, tomo uma cápsula de nitrato, um nitrato, como um sais de nitrato, o desempenho não melhora. Então, para eu me beneficiar do nitrato, ele quase que obrigatoriamente tem que estar no alimento. Então tem que comer beterraba ou Tem tomar que comer suco de beterraba. ou suco de beterraba concentradão, empelotado. Eu brinco, não é aquele suco de beterraba do boteco com cenoura, ralo, coado, não. Tem que ser bem concentrado. Então, é uma estratégia complexa de ser feita a nível prático. Então, o nitrato no gel, o nitrato em cápsula, o nitrato suplemento de nitrato, não vai otimizar o desempenho físico. Isso é bem evidenciado. E mesmo que você consiga, aí eu entro no mérito porque o suco de beterraba, mesmo que ele tenha todo o potencial efeito benéfico, a ideia de uso não é tão simples assim. Você já cozinhou beterraba, já mexeu com a beterraba, já viu tanto de sujeira que faz aquilo sujar a louça toda, a casa toda. Então assim, pensando no metabolismo do nitrato, eu vejo ele como um recurso ergogênico. A magnitude do melhor do desempenho não é tão alta. Existe um detalhe aqui interessante. Como o nitrato tem esse efeito de melhorar a entrega de oxigênio, além de outros efeitos no músculo esquelético, economizar fosfocreatina, etc. Como o nitrato tem esse efeito, acredita-se que pessoas mais treinadas sejam menos responsivas. Ou seja, quanto mais treinado eu sou, menos efeito o nitrato faz. Aí tem o outro lado da moeda. Beleza, embora o efeito seja pequeno, no alto rendimento é relevante. Sim. O nitrato, para quem é muito treinado, melhora 0,5%. 0,5% é a diferença, muitas vezes, do primeiro para o último colocado de uma prova. Então, de fato, se eu estiver falando no alto rendimento, apesar do efeito ser menor, porque esses indivíduos já são muito adaptados, é possível que exista uma relevância maior. Aí eu volto de novo para a frase: quem sou eu na fila do pão? O que eu vou fazer para me sacrificar 2 horas e 30 minutos antes, 3 horas antes, tomar um suco de beterraba cujo sabor é duvidoso? Provavelmente eu não vou me beneficiar muito. Então eu vou optar pelo pó de nitrato de sódio, nitrato de potássio. Não vai melhorar o desempenho, porque ele tem que estar no alimento. Então, assim, o nitrato veio com tudo, a galera superestimou e infelizmente, ou felizmente, não sei, para algumas pessoas talvez felizmente, mas tá aí em tudo quanto é lugar. Mas quer usar o nitrato? Suco de beterraba, suco de espinafre, combina os dois e boa sorte. Aí vai ser duvidoso. Imagina o intestino nesse cenário. Beterraba com espinafre. Oh, que delícia. Deve ser gostoso. Deve ser gostoso. É que meu marido fala, vou só fazer um parênteses, eu sou aquele tipo de atleta que é assim: Bruna, você tem que comer beterraba, não interessa, eu odeio beterraba. Tá bom, vai melhorar? É doping? Não, então vou fazer. Então eu fiz a vida inteira isso. E até hoje eu sigo, tipo, pego coisa da geladeira como gelada. Ele olha pra mim e fala, meu, não é possível. Eu falei, mas eu comi o que eu não queria a vida inteira. Então o atleta tem essa cabeça. Mas é isso, quanto eu vou melhorar. Exato. E qual é o sacrifício? E aí quando a gente tá falando de atletas de altíssimo rendimento, não é ele que vai fazer o suco dele. Não é. Beleza. Isso. Né? Vamos supor que ele tem uma logística. Exato. E aí, existe já uma intenção, a variabilidade do efeito é um pouco maior, mas o consumo crônico de nitrato a partir desses alimentos parece ser benéfico também. Então, vamos assumir que ele não se incomoda de consumir com mais frequência beterraba, rúcula e espinafre, que são fontes de nitrato. Ok, se dentro do padrão alimentar dele, ele aceita bem esses alimentos com uma frequência elevada, quem sabe ele possa se beneficiar dessa maneira. Agora, usar suplementos isolados de nitrato não é o caminho. Como eles estão dentro dessas formulações, nós não sabemos. As pessoas colocam nitrato em pré-treino, tem nitrato no gel, tem nitrato tudo quanto é lugar. Nós não sabemos o efeito ergogênico, provavelmente não é por conta disso. Eu preciso da matriz alimentar e preciso consumir muitas horas antes do exercício. E esse, para mim, é o critério crucial, porque se eu tenho que consumir 2 horas e 30 minutos antes do exercício, 3 horas antes do exercício, não faz muito sentido eu consumir durante o exercício. As pessoas alegam assim, mas se a duração do exercício físico for elevada, for uma prova de muitas horas,
Faz sentido esse raciocínio. Entretanto, o nitrato de sódio, o nitrato de potássio, que são esses sais de nitrato, aparentemente não melhoram o desempenho. Então eu volto pro suco. Você vai consumir um suco de beterraba rico em nitrato no meio do exercício, no meio de 3, já passaram 3 horas, tem mais 3, você vai consumir? Não vai. E volta no que você falou do quantidade de coisas, do soluto que você vai colocar para digerir. Não, e aí eu vejo que é uma estratégia do ponto de vista de aplicação complexa. É um pré-treino, pode ser consumo crônico. Se eu conseguir estruturar uma logística de ingestão de suco de beterraba rico em nitrato nesse cenário, tudo bem, o atleta vai se beneficiar, mesmo que um pouquinho, sobretudo se ele for mais treinado. Mas, honestamente, é desafiador. E olha que eu acompanho muito atleta de alto rendimento. E não sei não, tudo aquilo que sai um pouquinho da rotina deles, às vezes eles se incomodam, não é fácil. Pensa no atleta que treina muito cedo. Não, e outra, né? Tem 3 treinos no dia, 4 treinos no dia, Isso. Que horas que vai consumir, enfim. Então, eu geralmente, assim, mesmo que o efeito possa ser menor, eu diria que eu opto muito mais, assim, é mais coerente na minha cabeça o consumo crônico. Uhum. Eu tentar oferecer alimentos que contenham nitrato, de novo, destacando a beterraba, espinafre, etc., porque são alimentos saudáveis, com outros nutrientes benéficos, consuma dentro de uma rotina, quem sabe você consegue extrair ali um pouquinho de benefício. Mas, olhando para os estudos científicos que avaliaram o efeito do nitrato, é importante considerar esses pormenores aí. Ele tem que estar no suco de beterraba ou no espinafre, que talvez sejam os alimentos com maior densidade de nitrato e mais fáceis de usar dentro dessa formulação, esse suco de sabor duvidoso. Suco de sabor duvidoso. Excelente, fechamos com chave de ouro. Quem é você? Resumo do episódio. Quem é você na fila do pão? Suco de sabor duvidoso. Exato. Mas mensagens para casa. Mensagens, anotem aí. Primeira coisa, quem é você na fila do pão? Isso é importantíssimo. Muito importante. É a informação mais importante. Brincadeiras à parte, muito obrigada. Eu que agradeço, uma honra. Nossa, muito foi muito. Eu acho que esse papo foi incrível. Tem muito conhecimento. Muito obrigada por eu que agradeço. Ceder o seu tempo aqui com a gente. A gente vai deixar o seu contato aqui. Bacana. Então, legal. Fala seu Instagram, onde as pessoas te encontram, porque as pessoas vão te procurar. Vão. Arroba nutricionista Marcos Quaresma, Marcos com U. Se não for isso, é alguma coisa assim. PhD, Marcos Quaresma. Vai estar aqui, vai estar aqui. Bom, vamos colocar na descrição, você vai ser assim. marcado. E quem quiser, por exemplo, pegar os estudos científicos que eu comentei, que eu falei, fiquem à vontade para solicitar. É uma discussão complexa. Tem o pessoal que, não, veja bem, eu tomo, não acontece nada. Sempre tem, né? Sim, teremos muitos comentários. Claro. Mas as evidências científicas estão disponíveis, né? Eu ficaria até bem feliz de compartilhar e discutir com quem quiser discutir esse tema, porque é um tema que eu trabalho, vivo, acho que é bem interessante. Isso é muito legal, porque sempre surgem dúvidas e aí a gente sempre deixa à vontade para os nossos ouvintes entrarem em contato, perguntarem, aí eu entro em contato com você, a gente responde. Estou à disposição, vai ser um prazer. Que legal, eu fico muito feliz. Obrigada pela sua presença mais uma vez. Muito obrigado. Obrigada a você que acompanhou mais um episódio. Curta, compartilha, comenta, manda pra todo mundo que acha que tá tomando aí, as coisas tá tudo fazendo efeito, não tá, enfim, esse tema é polêmico demais. Esse episódio ficou muito bom, manda pra todo mundo vai curtir. Esse foi mais um Extrema Performance. Valeu!